Fala aí, galera, salve torcida tricolor, voltando depois de um final de semana mais off para dar aquela respirada, para recuperar o fôlego para mais uma semana importante. Amanhã já tem jogo, não para, é um atrás do outro. Esse mês de abril que eu acho que não vai, parece que não vai acabar nunca, né? Mas enfim, estamos de volta, é nada melhor que já começar na segunda-feira trazendo notícias, trazendo informações para vocês aqui no canal do Lessa. Muita gente me cobrou aí no final de semana, Lessa, você sumiu justamente agora que tá todo mundo falando de Thiago Silva. O que você tá sabendo? Por que você tá escondendo da gente? Né? Tem gente que acha que realmente eu tô aqui escondendo alguma informação, mas enfim, eu sei que eu não comentei nada sobre o assunto e sim, eu tentei descobrir alguma coisa, confirmar algum detalhe mais concreto sobre isso e eu vou trazer aqui para vocês o que eu sei até este momento sobre essa possibilidade aí da vinda do Thiago Silva no meio do ano. Vamos falar sobre cambistas, que é uma coisa que revolta hoje muito, né, o torcedor, principalmente o sócio que tenta comprar ingresso e às vezes não consegue porque já tem uma pancada de ingressos na mão de cambistas e, claro, estou me referindo mais especificamente agora a esse jogo contra o River Plate. O Fluminense já viajou, está viajando, né? Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Estou gravando agora por volta quase 1 da tarde. O Fluminense está partindo para Belém, porque amanhã tem um jogo da volta pela terceira fase da Copa do Brasil. Será que o Diniz vai com força máxima para esse confronto? Vai poupar alguns jogadores? E o gramado do Maracanã, que ontem se tornou assunto, desde ontem, né? Se tornou um assunto muito comentado, muito discutido, principalmente pelos torcedores de Flamengo e Fluminense, porque o Vasco enfrentou ontem o Palmeiras no Maraca e a gente viu que o gramado já está extremamente desgastado. Vamos falar sobre isso também. Só chega deixando o seu like para não esquecer, se inscreva aqui no canal do Léo. Se você não está inscrito, se inscreva aí. A próxima meta agora é bater 60 mil inscritos. Finalmente, essa semana, uma semana um pouco mais tranquila, assim, em termos de cobertura de outros jogos do campeonato. Então, eu acho que vou conseguir fazer uma live aqui na quinta-feira. Deve ser até a live com o Vilela, com o José Elano, essa tradicional live de 15 dias que não foi possível fazer, enfim, na semana passada. E aí eu vou poder, em breve, já sortear as camisas que eu estou prometendo aqui a vocês há um tempo, né, que eu não consegui, de fato, por falta de agenda, né, para fazer essas lives. Então é isso, bora pro vídeo, bora com o Giro com Lessa, porque temos muitas notícias. E não bora até para tirar o atraso no final de semana, algumas coisas ficaram acumuladas aí. Uma delas é em relação a essa questão de cambista, porque eu já estava apurando informações desse sentido na semana passada, quando o Fluminense divulgou a última parcial de venda de ingressos aí para o jogo contra o River. Se não me engano, a última parcial foi no final de semana de 45 mil ingressos vendidos, né? E aí muita gente reclamando que é um absurdo, né, que tem muito ingresso na mão de cambista, muito ingresso fraudado, muito esquema, pessoas que se associam horas antes apenas para comprar ingresso e depois vender por valores absurdos. Enfim, isso não é uma novidade, né? A gente sabe que não é uma novidade. E o que também não é uma novidade é que o Fluminense está fazendo o possível, o impossível para tentar rastrear esses ingressos, né, com suspeito de fraude. Né? Tem um sistema antifraude para isso, que já recuperou em jogos de muita demanda aí de Campeonato Carioca, despedido do Fred, que já recuperou muitos ingressos, e isso também está sendo feito agora. O clube ainda não me confirmou essa informação, ela está sendo verificada internamente também, mas a informação que eu tive é que mais de 3 mil ingressos foram parar nas mãos de cambistas, pelo menos. Né? E o clube estava trabalhando para recuperar mais de 1.000 e novamente colocar esses ingressos à venda para os seus sócios, para o público em geral, depois que abrir aí a venda. Então, assim, é importante vocês ficarem ligados, porque quem tem tempo e quem pode ficar dando um F5 lá sempre que possível no site, é possível que apareçam aí nesses dias ingressos para o setor sul, para o setor leste, né, porque são ingressos que vão sendo recuperados e colocados novamente para venda. O clube está se esforçando e tem se esforçado muito isso para intensificar essa busca por ingressos fraudados, para tentar recuperar esses ingressos, que tem fechado o cerco em relação a isso. Não é simples, não é fácil de se fazer, tanto é que a gente vê isso acontecendo com vários clubes, não é só com o Fluminense, mas internamente o clube está tentando elaborar formas de coibir isso, além do sistema antifraude que já existe. Então, assim, não são números que eu ainda posso cravar para vocês que são esses,
foram informações que eu obtive e até o clube e a assessoria ficou de confirmar para mim se é isso mesmo, se dá para a gente ter estipular ali um valor mais próximo da realidade, mas fiquem atentos porque muito provavelmente alguns ingressos aí serão disponibilizados para venda novamente, beleza? E você, já está lá na Bet7k? Se você não tiver, galera, faz seu cadastro na Bet7k, vou deixar aqui no comentário fixado para vocês, é só clicar lá, fazer seu cadastro. Não esqueci não, vai ter o sorteio da camisa retrô do Fluminense. Se vocês se mandaram o e-mail com o comprovante, fiquem tranquilos, porque essa semana foi muito agitada, enfim, tive alguns problemas em relação a isso, mas a gente vai fazer o sorteio. Então, se você ainda não está participando, o que você precisa fazer? É só um depósito simples de pelo menos R$20 lá na Bet7k, envia para o meu e-mail que eu vou deixar aqui, e aí automaticamente você já vai estar participando desse sorteio. Hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, você pode dar o seu palpite, inclusive para secar o Botafogo contra o Bahia, né? Porque se o Botafogo ganhar, vai chegar a 6 pontos também. Então tem que secar o Botafogo contra o Bahia, e você já pode palpitar lá na Bet7k, fazer uma fezinha e, de quebra, participar desse sorteio que a gente vai fazer em breve aqui, tá? Só clicar, vou deixar no comentário fixado, só chegar lá e dê essa força também, porque dessa forma você também me ajuda de uma maneira assim gigantesca para que a gente possa cada vez mais melhorar e fazer o canal do Lessa crescer e evoluir. E o Fluminense treinou hoje pela manhã no CT Carlos Castilho e depois já partiu direto para o aeroporto, embarque rumo a Belém. Amanhã tem jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, segundo jogo da terceira fase, jogo de volta. O Fluminense venceu a ida por 3-0, então, claro, tem uma situação muito tranquila aí para administrar. Por isso, né, a tendência é de que o técnico Fernando Diniz poupe alguns jogadores de olho nessa partida. Ainda não dá para cravar quem vai ser poupado, quem não vai. A gente vai tentar apurar isso ao longo do dia para a gente descobrir, mas eu acredito que, enfim, o Diniz vai tirar alguns atletas devido a essa vantagem. O Fluminense vai fazer uma viagem só para Fortaleza, uma viagem só entre aspas, né? Não vai voltar para o Rio de Janeiro, vai para Belém e depois vai direto para Fortaleza, onde no próximo sábado enfrenta o Fortaleza para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma viagem casada, né? Coisa que o jogador não gosta muito, mas dessa vez a comissão técnica entendeu que seria melhor e assim será feito. Então vai uma delegação maior também, com mais jogadores, com talvez 28 jogadores, mais ou menos. A delegação vai ser maior justamente porque o Diniz tende a utilizar mais atletas nessas duas partidas, justamente para equilibrar essa questão física. Tá? Então quem tiver mais desgastado, é provável que fique fora desse jogo diante do Paysandu nesta terça-feira. E ontem teve mais um jogo no Maracanã. Fluminense, aliás, Vasco e Palmeiras se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o Vasco ganhou na justiça o direito de atuar no Maracanã, mesmo com a não recomendação por questões técnicas de Flamengo e Fluminense que hoje administram o estádio. Questões técnicas relacionadas a gramado. E o que a gente viu ontem foi um gramado extremamente desgastado. Mas não por acaso. Em 7 dias foram 5 jogos. 2 jogos do Flamengo, 2 jogos do Fluminense e mais um jogo do Vasco. Isso para qualquer gramado é um absurdo. Assim, é um negócio muito, muito acima do recomendado. E é isso que a justiça, os juízes que julgam os casos, não querem saber enxergar, não estão preocupados com isso. Fazendo uma pesquisa rápida aqui no Twitter, a gente vê um pouco da repercussão depois do jogo de ontem. A gente vai ver aqui as pessoas comentando, gramado do Maracanã está bizarro, isso na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Exatamente, na segunda rodada. E aqui já tem uma matéria do Diogo Dantas, no jornal O Globo, dizendo que Flamengo e Fluminense estudam nova paralisação no Maracanã. Olha só a M, para não falar outra coisa. Após 5 jogos e 7 dias, a administração do Maracanã, formada por Flamengo e Fluminense, estuda nova paralisação de 10 dias para recuperar o gramado. As críticas de jogadores do Palmeiras e de pessoas do Vasco, após a partida deste domingo, fizeram o consórcio considerar novamente a possibilidade, já que o jogo foi confirmado após ação na Justiça. No entendimento dos permissionários, ao decidir por mais um jogo e ignorar o calendário técnico de preservação do gramado, a Justiça obriga o Flamengo e o Fluminense a um descanso forçado do campo. Isso é claro, isso é evidente. Não precisa ser um grande entendedor, não precisa dominar as técnicas de preservação de gramado para imaginar que isso fosse acontecer. No ano passado houve paralisação de 16 dias para essa recuperação, que aconteceu no mês de julho.
E a gente nem chegou em maio ainda, hein? A gente não está em maio. Vejo os 5 jogos do Maracanã em uma semana, foi o que eu falei, né? Flamengo-Curitiba, depois Fluminense Strongest, Flamengo-Nublense, Flamengo e Atlético e Vasco-Palmeiras. Então, senhoras e senhores, era óbvio que isso iria acabar acontecendo, né? A gente vê aqui uma série aqui, ó, uma foto mais do alto, que é a foto que está na capa que eu utilizei da publicação aqui da Rede Simplício. Né, o Arthur falou que quando se trata de Maracanã, o maior estádio histórico, acho que tinha que cuidar mais um pouco. E claramente, pela transmissão ontem, você via que o gramado estava soltando tufo de grama para tudo quanto é lado. Aqui uma imagem depois do jogo. Então, galera, é uma situação muito complicada e que a gente já imaginava que fosse acontecer. Isso é óbvio. Aí eu queria saber o seguinte: o Maracanã é um estádio público, é um bem público, ok. E que outros clubes não deveriam ser impedidos deliberadamente de atuarem no estádio. Ok, mas o Maracanã é um bem público, hoje administrado por 2 clubes. Não é administrado pelo governo. Não é administrado pela prefeitura, por ninguém. É administrado hoje por 2 clubes que injetam dinheiro na reforma do estádio. Simples assim. Tão simples assim. Mas alguém quer saber disso? Ninguém quer saber disso. Agora, vai ser feito novamente uma paralisação, provavelmente vai acontecer, um investimento para recuperar o gramado, aí os clubes são obrigados a jogar em outros estádios, ou seja, Flamengo e Fluminense saírem de sua casa, vão ter que jogar em Volta Redonda, vão ter que jogar em outro lugar para recuperar um gramado. E quanto de dinheiro o Vasco vai colocar nisso? Aí o Vasco joga os seus jogos em São Januário, os jogos se interessam a eles, e vem jogar. Aí beleza, vai pegar o São Paulo, vai pegar o Corinthians, que são jogos, obviamente, que tem uma demanda maior. Por isso eu falo, aí é mole, quem não quer? Né? Quem não quer uma molezinha dessa? Você vai lá, joga só o que você quer, o que você precisa, o gramado é dilacerado e que se dane. Quando tiver bom, a gente volta aí. Por isso eu estou falando que essa licitação tem que ser feita logo, até para que seja feita de maneira correta perante a lei. Né? Não faz sentido também ficar renovando. Isso tem que ser feito, seja lá como for, e que vença o melhor, mas alguma solução definitiva tem que ser dada a isso. Essa licitação precisa acontecer. Ou, é o que eu tenho falado, vai seguir dessa forma. O Vasco vai lá, você faz de vítima, vai para a justiça e vai continuar jogando no estádio. Flamengo e Fluminense vão continuar tomando. É a visão que eu tenho sobre isso. Enquanto essa situação ela não for, essa licitação ela não acontecer, e o resultado dela não for publicado, homologado, e aí seja Vasco, seja Flamengo, Fluminense, seja lá quem for, o raio que parta, assumir a administração do estádio, e aí, assim, serem debatidas condições para que outros clubes também possam jogar dentro de uma possibilidade, dentro de uma divisão aí de custos com todos. Enfim, não sei se é viável isso, acho muito difícil, eu temo pelo futuro do Maracanã, não sei o que vai acontecer, mas dessa forma, do jeito que tá, não dá para ficar. Isso aí para mim é um fato. E para a gente fechar aqui esse vídeo, galera, falando sobre Thiago Silva, né? Muita gente perguntando, Lessa sumiu, deixou a gente aqui, não falou nada sobre o Thiago Silva. Gente, vamos lá, é a mesma lógica da época do Marcelo, né? Alguns gênios aí das redes sociais vão para a rede social dizer, né? Pegando publicações de perfis fakes, de perfis que a gente não sabe nem quem são as pessoas que estão por trás daquilo ali, compartilhando, e as pessoas embaixo comentando, mas o Marcelo, em relação ao Marcelo, o Lessa disse que não tinha nada. Eu nunca disse que não tinha nada, eu disse que eu não sabia de nada. E nem sempre eu vou saber de tudo, aliás, não tenho nem essa pretensão. E do Marcelo, sim, eu tinha algumas informações, mas que eu, jornalisticamente, não tinha segurança para publicar, porque eu sou responsável com tudo aquilo que eu falo aqui. E eu sou muito responsável também para não ficar iludindo o torcedor. Eu não vou fazer isso aqui, sabe, para ganhar visualização, para ganhar like. Eu não vou fazer isso aqui, a não ser quando eu tenho uma informação, né, mais concreta de algo que realmente esteja acontecendo. É claro que, como eu falo, a repercussão chega a um tal ponto, a um tal nível, que a gente corre atrás
e querendo ou não, a gente tem que vir aqui comentar e falar alguma coisa. O que eu estou dizendo é que eu não vou ficar fazendo isso sempre. Qualquer coisa, qualquer perfil que vá lá, publique e fale que o Thiago Silva está voltando, porque não é assim, gente. Eu conversei com algumas pessoas de dentro do clube e perguntei se o assunto estava sendo falado, se alguém tinha comentado alguma coisa, e me disseram que não. Disseram, ó, por enquanto eu não ouvi nada. Nada, só boato, rede social. E é claro que provavelmente essa negociação também vai ser tratada com muito sigilo. Então isso também não quer dizer que não está acontecendo nada, né? Mas em relação ao Marcelo, quando foi chegando mais perto ali, já estava rolando alguma coisa, né? Nesse caso do Thiago Silva agora, primeiro, o Thiago Silva tem contrato com o Chelsea, renovou até o ano que vem. O Marcelo tinha ficado livre, né? Então, nada vai acontecer até que o Thiago Silva consiga a rescisão de contrato, se é isso que ele quer, porque eu também não tenho essa informação. É claro que a Tilili está postando, que a esposa do Thiago Silva está postando, que é isso e aquilo. Gente, que o Thiago Silva quer voltar um dia, ele já falou isso. Que o presidente Mário Bittencourt quer contratar o Thiago Silva, ele já cansou de falar isso. Então, assim, o Thiago Silva é muito amigo do Marcão, tem uma relação aberta com o Mário, né? Inclusive com o próprio Marcelo. É claro que a chegada do Marcelo mexeu com ele, isso é evidente. Ele está vendo que o Fluminense está numa grande fase, ele está vendo que o Fluminense tem um time hoje para chegar e disputar qualquer título e ganhar, com condições de ganhar qualquer título. Então é óbvio que isso vai mexer com ele. Aí vai depender do que será conversado lá com o Chelsea, do que vai acontecer lá, né? Pelo fato do Chelsea estar fora das principais competições e tal no ano que vem. Então é claro que isso pode afetar e pode antecipar o retorno do Thiago Silva. Eu tenho um pressentimento que há algo muito bem encaminhado, mas não é uma informação ainda, por isso eu não estou vindo aqui falando para vocês, eu não tenho essa informação confirmada ainda. Mas como eles são muito próximos, eu acho que já há um entendimento, já há uma concordância em relação a isso. Vamos fazer essa volta aí no meio do ano, mas só que não tem, né, como fazer nada enquanto o Thiago tiver contrato com o Chelsea. Tá? Então, assim, vocês sabem, tem o canal do Leste, tem o Raiz Tricolor, tem vários outros canais aqui de qualidade no YouTube, da mídia tradicional, né, como o GE, são veículos de credibilidade, são veículos que estão, obviamente, correndo atrás e apurando informação. Então, acho que... E eu tenho certeza que a maioria sempre recorre, né, a esses veículos que têm credibilidade. Eu não vou ficar aqui repercutindo o que qualquer pessoa de rede social, perfil de rede social, fala, porque isso, querendo ou não, gera uma empolgação, gera uma ilusão, e eu não acho isso legal. Assim que eu tiver alguma coisa, é claro que eu vou trazer para vocês. Ninguém quer dar, pode ter igual, mas com mais vontade de dar essa notícia do que eu não tenho. Então é isso, assim, a gente tem que esperar as coisas acontecerem, o Thiago Silva rescindir com o Chelsea, quando isso, aí sim, rescindiu, aí é óbvio, ele está voltando. Mas até o momento, o que dá para dizer é que tem vontade de todas as partes, que todo mundo quer. Mas para isso, por que o Thiago então renovou com o Chelsea? Cara, não sei o que ofereceram a ele, não sei o que ele estava pensando naquele momento. Difícil discutir isso. Só o próprio pode falar. Mas vamos aguardar, porque eu estou confiante que vai acontecer. Mas ainda não tem uma informação concreta e segura para que eu possa chegar aqui e dar essa garantia a vocês, beleza? Deixe seu comentário aí, se inscreva aqui no canal do Lessa, o like também que é muito importante. Se você quer que o Thiago Silva retorne no meio do ano, se você não está pensando nisso, tanto faz como tanto fez, enfim, sobre o assunto Maracanã, vamos trocar essa ideia aí, fiquem à vontade, o importante é vocês, de alguma forma, estarem presentes aqui no canal do Lessa. Tamo junto, galera!